Olá, tudo bem? Conexão Futura está de volta. Agora são 15 horas e 32 minutinhos. Você imagina qual é a relação entre o famoso mês das noivas e o saneamento básico? Eu vou explicar. Na Idade Média, era comum que as pessoas tomassem o primeiro banho do ano em maio, para casar em junho, no começo do verão europeu. A tradição permanece até hoje, mas infelizmente a precária situação do saneamento básico acompanhou. Claro que não dá para comparar, mas em mais de 500 anos, em alguns lugares, o avanço foi insignificante. Vamos falar de Brasil. O atendimento em coleta de esgotos chega somente a 48,1% da população brasileira. Em 2011, mais de 6 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à água potável. O governo federal, em 2007, sancionou a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, que obriga com que as cidades acelerem o planejamento no campo sanitário. Será que isso está acontecendo de fato, hein? Por que ainda há milhões de pessoas sem acesso ao saneamento? E o lixo? Como é que nós iremos resolver os problemas ligados a ele? Trouxemos para essa conversa a Patrícia, deixa eu pegar aqui bonitinho, a Patrícia, aqui o sobrenome, me fugiu, Patrícia Espanhol, que é gerente de treinamento e novos negócios do Instituto Doe Seu Lixo. Também trouxemos o Haroldo Matos de Lemos, que é presidente do Instituto Brasil Pinuma, que é parceiro do Instituto Trata Brasil, e a Ana Lúcia Nogueira de Paiva Brito, que é doutora em planejamento urbano e também é professora da FJ. Acertei, tá tudo certinho? Muito boa tarde, obrigado por vocês terem vindo, tá? Prazer. Você que está em casa também é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para o nosso Facebook, para o nosso Twitter e também através do nosso telefone, que é o 0 operadora 21 35 23 40 98. Eu falei alguns números aqui que são impressionantes. Em 2011, eram 6 milhões de pessoas sem acesso à água. Ainda estamos com esse número? Nós ainda temos uma boa parcela da população, embora da população urbana nós estejamos junto, próximo a 90% de atendimento no Brasil. Se você tratar a população como um todo, é mais ou menos metade da população brasileira. Lixo. O quão o lixo é importante, o pensamento sobre o lixo para poder evitar problemas de saneamento básico? Bom, o lixo está bem relacionado à parte não só da dinâmica urbana, então problemas como enchentes e outros problemas que o lixo causa, mas também a doenças. E a gente sabe que hoje ainda é uma realidade que muitas áreas, inclusive de cidades, não têm ainda acesso, muito menos à coleta seletiva e muito menos à coleta comum. Então ainda é um grande problema que se relaciona muito com a parte de saúde. Ana, a gente sempre tem que olhar para a grama do vizinho, né? Como é que estão os nossos vizinhos na América Latina? Como é que eles estão tratando o saneamento básico? Tem situações bastante diferenciadas, né? Tem países que estão num estágio semelhante ou mais avançado que o Brasil, se a gente for pensar, sei lá, Argentina, por exemplo, quer dizer, nas áreas urbanas, né? Chile, e tem outros países que estão na situação pior ou igual, se você for pensar, enfim, Bolívia e Peru. Então, tudo depende muito. Eu acho assim que o Brasil, apesar da gente ter um déficit ainda muito grande, nos últimos anos, se a gente for contar de 2003 para cá, teve um avanço significativo em algum setor, sobretudo no abastecimento de água. Comenta um pouquinho mais sobre os avanços no saneamento básico de 2003 para cá, que a gente faz um balanço dos últimos Eu acho que a primeira coisa que é importante, na realidade, foi a criação do Ministério das Cidades, né? Esse eu acho que é fundamental, né? E o Ministério das Cidades que se ocupa com uma secretaria que é uma secretaria de saneamento. Então, dá um endereço, né, para quem é responsável pela política pública de saneamento. Isso foi fundamental, né? Uma outra coisa, assim, dentro do Ministério das Cidades, foi criar programas e racionalizar investimentos, que eu acho que isso também é uma questão importante, assim, ter um marco regulatório para o setor, que é uma coisa que não tinha desde a época do Planasa, desde a época do BNH. Então, tem um marco regulatório, que é a lei que foi aprovada, a 11445, foi aprovada em 2007, regulamentada em 2010. Então, tem uma série e agora, esse ano, eu participei, né, da equipe que apoiou o Ministério da Cidade na elaboração desse plano, é o Plano Nacional de Saneamento, o Plano SAB, né, que é o plano que a gente espera que seja brevemente sancionado pela presidente Dilma, né, que vai orientar investimentos para o saneamento. Só para entender, o que diz esse plano? O plano ele traz metas, né, para o Brasil alcançar, programas
e caminhos, né, e perspectivas de investimento, né? Então tem esses três aspectos centrais, né? Quanto que você deve investir com o horizonte de 2030 para tentar universalizar os serviços, né? Sabendo que esgotamento a gente não vai conseguir universalizar nesse prazo, né? Os investimentos necessários e uma estratégia de programas, né? Para alcançar essas metas, o que é fundamental, né? E uma outra coisa que é importante, que eu acho que também está dentro do Plano Nacional e dentro da lei, é desdobrar, quer dizer, esse planejamento, que é um planejamento na escala federal, em planejamento local, ou seja, todos os municípios, né, devem ter elaborado até o início do ano de 2014 seus planos municipais de saneamento, né? Então o plano é fundamental para dar sustentabilidade aos serviços, para orientar os investimentos, né, para que o recurso não se perca. Eu acho que uma característica grande do setor de saneamento é perda de investimento. A gente investe e não vê o resultado. Como é que a gente cobra isso, Haroldo? Como é que a gente fica de olho se esse investimento está indo para o lugar certo ou está saindo por algum ralo indevido? Olha, hoje nós temos algumas instituições que acompanham. Uma delas que eu mesmo acompanho, que tem feito um trabalho muito interessante nessa área, é o Instituto Trata Brasil, que eles têm acompanhado, inclusive um dado que eu li do Instituto de junho desse ano, é que apenas 14% das obras do PAC de saneamento tinham sido completadas depois de 5 anos do início do programa. A questão do saneamento também uma questão que a própria população ela não entende direito a relação de saneamento com saúde. Portanto, se você vai fazer um inquérito, um questionário com populações de várias cidades, diferentes portes no Brasil, dificilmente a população vai colocar saneamento em primeiro lugar. Geralmente está no 6º lugar, depois de emprego, depois de segurança, depois de uma série de outras coisas, transporte público. Então, com isso, faz com que dentro da política o saneamento não tenha a prioridade que deveria ter. Será que nós estamos entendendo o que é saneamento? Você podia explicar um pouquinho o que é saneamento básico? O saneamento básico, ele tem 3 componentes principais: o abastecimento de água de boa qualidade, que é fundamental para a redução de mortalidade infantil. Tem o esgotamento sanitário, quer dizer, a retirada dos esgotos próximos das casas das pessoas, que é feito em quase metade das casas brasileiras, mas o tratamento desse esgoto, a percentagem é bem menor. Então nós temos que caminhar muito ainda, como foi dito, muito mais em esgoto, que nós estamos muito mais atrasados. E finalmente tem a questão do lixo, né? A questão do lixo, que existe uma tentativa, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de acabar com todos os lixões até 2014. E isso é um problema complicadíssimo, muito sério de saúde pública. Então são esses três componentes que são os principais componentes do saneamento básico. Ana, aproveitar que o Haroldo levantou a bola do lixo, a gente vê com muita facilidade as pessoas pegarem e ainda jogarem o lixo na rua, pegarem aqueles sacos de lixo com sacola de supermercado e jogar na porta de casa, sem se preocupar com o que virá. Haroldo levantou a bola e eu gostaria de perguntar para você a relação do lixo com as doenças. O que o lixo pode trazer de mal para as pessoas que fazem isso? Então, na maioria das cidades que não existem a coleta seletiva, né, que não é separado o lixo orgânico do lixo comum, esse material, se ele não é coletado com uma certa frequência, ele vai ficar ali estragando e gerando vetores, atraindo ratos, baratas e outros tipos de animais para dentro da casa das pessoas. Então, o lixo, ele tem essa característica de que ele precisa ser coletado com uma determinada frequência. Então, isso é um grande problema para a saúde das pessoas. E o despejo de lixo, na maioria dos lugares, ocorre nos rios. Então, você joga esse material no rio, ele vai trazer algum problema por meio da água e também quando ele entra dentro do esgoto e ele tapa os lugares onde a água deveria passar e causa enchentes e outros problemas que atraem essa doença para dentro da casa da pessoa. Agora, Patrícia, em boa parte das prefeituras, e agora depois eu quero que vocês entrem nesse papo também, boa parte das prefeituras, a coleta do lixo está diferente do tratamento que é dado ao saneamento básico. Isso é um equívoco? Na realidade, tem uma discussão que eu acho que é interessante. A lei, ela trabalha com o saneamento básico com 4 setores, né?
além dos 3 que o Haroldo colocou, tem um quarto que é o manejo de águas pluviais. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Esses 4 setores, sobretudo nas áreas urbanas, eles estão completamente imbricados, né? Então a Patrícia falou, se não tem coleta de lixo, o lixo polui o rio, esse rio poluído, ele fica inviável para a utilização da água para qualquer tipo de abastecimento. Por outro lado, isso também contribui, o próprio lixo nas margens do rio, contribui para a inundação. Então, todos esses 4 setores, né, no meio urbano, eles estão completamente ligados. Assim, as consequências, quer dizer, eles demandariam um planejamento integrado. Né, mas tem uma discussão, que a discussão é de quem é responsável por quê. Né? Então, na verdade, em princípio, né, o nível municipal seria responsável por esses 4 setores. Cabe ao município elaborar seu plano de saneamento. Só que o município, muitas vezes, delega isso. Né? Assim, a gente tem um modelo de gestão para água e esgoto, que é majoritário no Brasil, que é o modelo de delegação para as companhias estaduais. Né? E, ao delegar para as companhias estaduais, muitas vezes o município ele se desresponsabiliza. Ele diz, deleguei, não é problema meu. Né? Que no Rio de Janeiro acontece muito isso com a SEDAI. Não, esse é problema da SEDAI, não é problema do município. Mas é um empurra que a gente precisa dar um basta nisso, né? Haroldo, quero saber a sua opinião sobre voto. Porque saneamento básico, historicamente, Patrícia, daqui a pouco eu vou te colocar no jogo, porque tem pergunta para você aqui, tá? Se prepara. Muita gente fala, isso daí, historicamente, que voto não está ligado ao saneamento básico. Não adianta. O político fala, não, eleição, eu não vou investir em saneamento básico, que não me rende voto. Então a gente tem um PIB de, sei lá, trilhões, que 0,20 é investido em saneamento. Qual seria o ideal do investimento para que fosse perfeito? Olha, em termos de percentual, eu acredito que se nós estamos com 0,20, pelo menos 0,50 seria, só para você ter uma ideia, para atingir a universalização dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em 20 anos aqui no Brasil, nós precisaríamos estar investindo 15 bilhões de reais por ano. Nós estamos investindo 9, quer dizer, nós precisamos de quase o dobro disso. Então, se nós estamos com 0,2, a gente vai precisar de pelo menos 0,4. 9 bilhões para 5 mil, e lá vai fumaça, municípios no nosso país. Exatamente, para a universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Patrícia, prometi e está cumprido. Derli de Souza, Derli, obrigado pela sua participação pelo Facebook, se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. Por que as comunidades carentes, Patrícia, sofrem mais? Será preciso mais 500 anos para vivermos todos com dignidade? Olha, o grande problema das comunidades, e eu acredito que seja para as empresas de coleta pública, é como chegar às comunidades. A maioria das comunidades, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, elas têm um difícil acesso para a coleta do lixo. Então é preciso que as empresas de coleta pública, seja municipal ou sejam privadas, elas tenham um meio, uma forma específica para trabalhar dentro das comunidades. Porque realmente, uma viela, você não consegue passar um caminhão. Então a gente tem que pensar em novas formas para fazer a gestão de lixo nesses lugares. E hoje o problema do lixo é um dos maiores problemas na maioria das comunidades, porque as pessoas não conseguem levar até o asfalto e não conseguem também receber a coleta. Mas será que a gente não tem que pensar uma coleta diferente para as comunidades? Exatamente. A metodologia de coleta é a principal coisa a ser mudada. A gente tem aquela metodologia para coleta em ruas largas, que a gente pode passar um caminhão. Mas nas comunidades a realidade é outra. Então a gente precisa de uma realidade diferente de coleta. Seja uma bicicleta, um triciclo, algum tipo de veículo menor que possa entrar nas comunidades e chegar até o topo delas e coletar em todas as casas. Ana, por falar em diferenças, Kelly Ramos, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa no Canal Futura, no Conexão Futura. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, quanto do lixo é tratado em aterros controlados? Por que no Brasil reciclagem não é uma prioridade? Na realidade, quer dizer, o Rio de Janeiro, o dado de São Paulo, eu não conheço exatamente, mas o Rio de Janeiro está com uma política muito interessante no estado do Rio de Janeiro, de política de efetivamente lixão zero. Né? Então, é uma política do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, né? E que tem a ideia de acabar, quer dizer, está acabando progressivamente com todos os lixões e criando uma solução compartilhada, ou seja, consorciada. Né? É uma discussão complicada, porque se você perguntar qual é o município que quer ter um aterro mesmo sanitário, mesmo corretamente instalado no seu território, né? Muitos não querem.
né? Isso já foi um debate grande em torno do aterro de Seropédica e tal. Então, assim, é uma questão complicada e é uma decisão que tem que ser articulada. Cabe ao Estado articular isso, ser um pouco o articulador dessa discussão para resolver esse problema do destino final do lixo, né? E para trabalhar com essa dimensão dos aterros controlados, né, e compartilhados. Eu acho que o Rio de Janeiro vem avançando muito nessa prática. Agora, eu acho que se a gente olhar o cenário do Brasil, como você comentou, né, 5.000 e tantos municípios, né, eu acho que dificilmente em 2014 nós chegaremos lá se a gente comparar outras realidades, enfim, Nordeste do Brasil, a própria região Norte, enfim, que onde a gente ainda está muito atrasado nessa. Caruso, quer complementar? Não, eu quero, porque a coleta seletiva, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Conlurb, que sempre foi uma empresa modelo, ela sempre esteve um pouco atrás, porque a coleta seletiva ela implica numa estruturação melhor. A coleta seletiva implica que você tem que ter um caminhão que tenha 3 caçambas diferentes para os 3 tipos de lixo. Isso é um investimento que tinha que ser feito. Recentemente, o prefeito, ele inclusive houve uma mudança na diretoria da Conlurb para que houvesse um maior esforço na direção de aumentar a coleta seletiva aqui no Rio de Janeiro. Exige um investimento maior da Conlurb, mas isso é uma coisa fundamental para o futuro. A Conlurb não pode, pura e simplesmente, dizer não, para nós economicamente não é interessante, não, mas para a sociedade é muito importante que haja a coleta seletiva, porque nós estamos saindo de uma era da abundância. Quando eu era garoto, por exemplo, ninguém ia me dizer que se eu estivesse jogando alguma coisa fora, recicla isso. Ninguém sabia o que era reciclar. Hoje, os recursos naturais do planeta estão começando a ficar escassos. Então, a reciclagem vai ser fundamental para a sustentabilidade no futuro. Então, agora eu quero botar a Patrícia de novo nesse papo, porque a gente entra em cultura. E nem sempre é uma cultura fácil de se introjetar no dia a dia das pessoas, independente da classe social, ok? Independente se a pessoa mora no lugar A, B ou C. Como é que a gente vai conseguir introjetar isso na cultura diária das pessoas? Como é que a gente vai fazer com que empresas, por exemplo, sirvam de exemplo, oferecendo a seus funcionários a possibilidade de dividir o lixo? Bom, falando de empresas, tanto na Política Nacional de Saneamento Básico, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, há essa previsão de responsabilidade compartilhada das empresas e das pessoas físicas, né, que você é responsável pelo resíduo que você gera. No Rio de Janeiro já foi lançado um decreto onde todas as empresas são obrigadas a realizar a coleta seletiva e se elas não realizarem e não destinarem corretamente, elas sofrem uma multa e tem várias penalidades. Eu acredito que seja a Conlurb em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. E esse decreto já existe, então todas as empresas têm que se adequar. Então, ela prevê como devem ser as lixeiras, como você deve utilizar essas lixeiras e para onde você deve destinar. Você tem que destinar para um local que tenha licença. Então, essa obrigatoriedade já está sendo implementada aqui no Rio de Janeiro. Não são todas as cidades do país que têm essas leis, mas essa lei faz parte até do Plano Nacional de Saneamento, que prevê essa responsabilidade. E, no caso das pessoas, é educação. Então, o governo tem que investir em educação ambiental para as pessoas. E por que não implantar no colégio uma disciplina de educação ambiental para que as crianças, já desde o início, entendam a importância de separar o lixo, por que separar o lixo, qual o problema que isso gera, mas é investir em educação. Como você falou, a gente não tem uma cultura que a gente foi acostumado com isso, então, tanto adultos quanto crianças, a gente não tem essa cultura. Então, é algo que tem que ser inserido aos poucos em forma de educação. Mas aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros, os prédios residenciais já são obrigados a fazer isso também. Sim. Eu moro em Ipanema, sou síndico do meu prédio, infelizmente, né? E realmente nós estamos sendo obrigados a fazer. E estamos fazendo. Mas e aí, para a gente não ficar muito local no Rio de Janeiro, e aí não passa o caminhão da Conlurb junto. Não, agora está passando. Agora, em alguns bairros. Em alguns bairros. Eu quero trazer a Mari Matos, que está falando o seguinte para a Ana. Mari, obrigado pela sua participação via Twitter. Saneamento básico economiza muito nas despesas com a saúde. Isso. Todos sabem. Só o poder público finge não saber. Lamentável. Quero saber a opinião da Ana. Não, é verdade. Quer dizer, tem várias estatísticas que diz que R$1 investido em saneamento básico economiza 5 em saúde, enfim, tem uma série de doenças de veiculação hídrica, diarreia infantil, enfim, uma série de coisas que se você tiver
saneamento adequado, né, você vai evitar uma série de doenças, né, esse é um fato. Né? E agora, uma coisa que talvez as próprias pessoas também, quer dizer, não é só o governo, mas também assim, as próprias pessoas terem consciência dessa dimensão, né? Do que é a qualidade da água, enfim. E aí uma educação que é uma educação também de cidadania, ou seja, de ter a consciência de cobrar dos responsáveis. Né? Eu acho que isso é uma questão central. Né? A gente fala, saneamento não dá voto, etc., mas agora mesmo eu estava acompanhando a Rocinha, né? Está muito na ordem do dia nos últimos meses, né? E tem um movimento na Rocinha muito interessante, né? Dizendo que eles não querem teleférico, eles querem saneamento básico. Né? E eles compararam o custo do teleférico, né, com o custo, quer dizer, moradias que vão ser removidas para a implantação do teleférico e o custo. Com isso, quer dizer, você poderia melhorar em 100%, né, o sistema de abastecimento de água da Rocinha, que em muitas áreas ainda é informal e coleta 100% de esgoto, que também polui a praia de São Conrado. Né? Então, eu acho assim, que tem um movimento de educação para a cidadania, de entender o saneamento como direito, na sua interface com saúde, né, evitar essas questões que a gente vê recorrentemente na Baixada. A Baixada não tem água, o índice de doenças de veiculação hídrica, diarreia infantil é altíssimo, basta olhar os dados do SUS. Né? E expressa, um raio-x das desigualdades no nosso país, né? Tanto que a Conlube passa em somente alguns bairros, não passa em todos. Deixa eu dar alguns números aqui. Olha, no Brasil são 7 milhões de habitantes que ainda não têm acesso ao banheiro. Unicef. Peguei todos esses dados daqui, estão nesse site, que o Haroldo conhece bem, que é o tratabrasil.org.br. Aqui você consegue enxergar todos esses dados que estão na minha mão. Eles realmente fazem um trabalho importantíssimo de reunião. Dos 62,8 milhões de domicílios, quase 27 milhões de residências, 42,9% ainda não tem rede coletora de esgoto. Enfim, você vai ter vários números no tratabrasil.org.br, que está mais do que convidado a conhecer. Haroldo, Simão Bernardo, que é de Piracicaba. Simão, obrigado pela sua participação, tá? A coleta de lixo reciclável é realizada em todo o Brasil? De que forma é feita essa coleta? Ele pega naquele ponto que você falou. E depois eu gostaria que você emendasse falando como é que está o tratamento de esgoto no nosso país. A coleta de lixo, a coleta seletiva, ela não é feita no Brasil inteiro, pelo contrário, é feita em muitos poucos lugares. O próprio Rio de Janeiro, como nós falamos, apenas em alguns bairros, e a Conlurb tem planos para ir aumentando progressivamente a coleta seletiva até, espero eu, atingir a cidade inteira. Então é muito importante. Nós temos alguns, por exemplo, o bairro de São Francisco, em Niterói, há uns 15 anos atrás já tinha coleta seletiva, porque houve um programa de educação ambiental com as pessoas e eles passaram a fazer a coleta seletiva. Então, no Brasil, coleta seletiva ainda é exceção, eu diria. E nós estamos entrando numa era da escassez e nós precisamos melhorar cada vez mais e aumentar cada vez mais a coleta seletiva. Com relação ao tratamento de esgoto, o site do Instituto Trata Brasil, que você mencionou agora, mostrou agora, nos diz que 48% das residências ainda não tem esgotamento sanitário. Agora, grande parte disso que é coletado não é tratado. Das grandes cidades brasileiras, mais ou menos só 38%, se eu não me engano, do esgoto que é coletado é tratado. Então, uma grande parte ainda é jogada in natura. Isso é um problema sério. E que a gente precisa resolver urgentemente. Haroldo, obrigado pela sua vinda. Patrícia, obrigado pela sua vinda. Irei dar o site do Instituto Doe Seu Lixo, olha, www.doeseuLixo.org.br. Aqui você tem toda a informação sobre o trabalho da Patrícia e do Doe Seu Lixo. Temos também outro site, deixa eu dar só o do PNUD também, o PNUD Brasil, www.pnud.org.br. E, enfim, são essas 3 indicações. Obrigado pela sua vinda, tá? Obrigada. Ana, obrigado. Obrigado por você ter vindo, super colaborou com o nosso programa, tá? Vamos abrir agora um espaço para educação. O Canal Futura participa ativamente do esforço nacional em melhorar a qualidade do ensino público no nosso país. E a gestão escolar é um instrumento essencial para alcançar esse objetivo tão importante. A qualidade da educação
sobretudo da escola pública brasileira, depende radicalmente da qualidade da gestão. Essa relação muitas vezes foi subestimada e, felizmente, nos últimos tempos, sobretudo dentro desse guarda-chuva orientado pelo Concede, está se tornando visível que, sem uma gestão de qualidade, nós não daremos o salto em direção à educação de qualidade, a partir de uma visão democrática, participativa e de eficiência do sistema. Obrigado. Obrigado pela sua companhia, pelas suas participações. A gente se encontra amanhã às 2h30 da tarde. Tchau, tchau.